Olá, meus amados irmãos, que a graça bendita e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo possam vir sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua vida e sobre a sua família, abençoando-te e te dando graça, te dando unção, derramando sobre vocês a bênção do Eterno. Estamos aqui para mais um comentário de nossas EBD, a lição de número 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Será? Será que o fato de nós termos sido justos, o justo não vai passar por tribulação? É uma questão. Justo não passa por tribulação? O texto áureo diz: e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Jó capítulo 11, versículo 18. A verdade prática diz: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Guarde isso. O objetivo da lição é mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. O texto básico está em Jó capítulo de número 11, versículos de 1 a 10, e Jó capítulo 20, versículo de 1 a 10. Os objetivos específicos é destacar o entendimento de Zofar que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Explicitar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista. Grave isso aí. Esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. Então, segundo Zofar, meus nobres irmãos, Deus se mostra sábio quando aflige o justo. É o primeiro tópico. Então, segundo Zofar, o sofrimento de Jó fazia parte de um julgamento sábio por parte de Deus. E aí o nosso texto ele diz: o justo não passa por tribulação? Justo, o que é? Romanos tem uma palavrinha muito forte que diz: sendo, pois, justificados com Deus, sermos, pois, justificados em Cristo, temos paz com Deus. Deus nos justifica. E ser justificado é o ato de declarar alguém justo. Alguém que cometeu um crime grave contra a sociedade, ele passa por um julgamento, passa por um acompanhamento, dependendo da gravidade, até um acompanhamento psicológico. Paga-se o seu tempo de culpabilidade, é determinada uma sentença, e quando ele termina aquela sentença, automaticamente ele entra em liberdade. Essa questão de ele entrar em liberdade é a declaração de que ele está justo, está limpo e pode voltar a ser reintegrado à sociedade. E quando Paulo está dissertando aos Romanos, falando que nós, sendo justificados em Cristo, temos paz com Deus, ele está querendo falar que o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado e nos deu acesso livre a Deus. E uma vez sendo justificado por Deus, havemos de passar tribulação? Quando a gente vai entrar na questão escatológica, alguns defendem a corrente que a igreja vai passar por a tribulação, outros que a igreja vai passar só uma parte da tribulação, e outros que a igreja não vão passar tribulação. Pré-tribulacionista, pós-tribulacionista e meso-tribulacionista. Porém, Jesus ele falou o seguinte: muitas aflições tereis no mundo. E ele diz: olha, tende bom ânimo. Ele nos anima, ele nos estimula, ele nos inspira, dizendo: olha, tende bom ânimo.
eu venci. Isso quer dizer que, mesmo você sendo redimido, mesmo você sendo justificado por Deus, as intempéries da vida, as propostas da vida vão fazer com que o seu barco balance, com que a sua fé balance. Isso é o conceito que Zofar estava falando. Então, no nosso entender, mesmo sendo justificado, mesmo sendo salvo, nós vamos passar por tribulações, equívocos, intempéries e aflições nesta vida. O segundo conceito é que Zofar defendia uma conversão de natureza legalista. O que é esse legalismo? Esse legalismo nada mais é do que uma postura religiosa que privilegia o cumprimento de regras e normas como caminho para a obtenção de bênçãos divina, inclusive a salvação. Regras. Dentre os perigos de uma religiosidade legalista está a ilusão de ser alguém superior aos outros pelo simples fato de obedecer rigidamente um determinado conjunto de ordenamentos religiosos. Nesta lição, a partir de alguns exemplos bíblicos, vamos analisar os perigos das consequências de uma fé genuína que se torna em legalismo. Por exemplo, alguém já falou para mim que você pode temer a Deus. Um colega falou assim: você pode temer a Deus, mas você guarda os 10 mandamentos? Eu disse: torna-se impossível. Eu falei: então, é impossível, mas a gente faz o possível. Mas e o sábado? Se você não guarda, você pode guardar os 9 mandamentos, mas se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. Legalismo, regra. Ah, mas se você usar saia rachada, você não vai para o céu. Se você usar calça comprida, eu me converti numa época de pode e não pode, em que você está com a camiseta igual estou usando aqui agora, você não poderia entrar dentro de uma igreja em culto de Santa Ceia. Você não podia subir na tribuna para pregar. O que é isso? Regras legalistas. Se você usar barba, você não vai para o céu. Se usar cabelo comprido, você está em pecado. E essas questões de regra, tudo isso é o que? Legalismo, regras religiosas. Enquanto a Bíblia diz que aquele que crê será salvo. A fé independe dessas posturas, dessas mazelas religiosas. O legalismo, como herança do farisaísmo na igreja primitiva. O cristianismo surgiu e foi fortemente influenciado pelo judaísmo. E vocês entendem isso aqui, está associado à questão judaica, à tradição judaica. E ainda hoje tem uma corrente muito forte aí de retrocesso ao judaísmo. Olha, a igreja veio do judaísmo, o cristianismo veio do judaísmo, então a gente tem que começar a conhecer e manter algumas regras e tradições judaicas. Mas e onde fica a graça? E onde fica o sacrifício de Jesus? Legalismo. Uma das influências foi a dos fariseus que buscavam cumprir a lei com rigidez. Mas Jesus falou assim: ó, vocês dizimam o moinho, o endre e o hortelã e esquecem de amar. Vocês cumprem essas regras e se esquecem daquelas. Legalismo. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Nas viagens missionárias e nas cartas, Paulo fica evidente a influência das práticas judaico-farisaicas. Escrevendo aos Gálatas é muito claro, assim, se alguém quiser anunciar um outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Os profetas também denunciaram o legalismo. O Antigo Testamento está repleto de discursos denunciando a prática de uma religiosidade de fachada, de mentira. Isaías denuncia a hipocrisia religiosa daquele povo. Isaías capítulo 1, versículos de 11 a 23. Deus revela a Ezequiel a decadência espiritual do povo por meio de uma visão cheia de símbolos. Ezequiel capítulo 8, versículo de 1 a 18. Amós denuncia a classe opressora, vacas de Bazã, que procurava passar uma maquiagem sobre a opressão dos pobres e oprimidos, por meio de cerimônias religiosas de fachada. Amós 5, 21 a 23. Religião que declara servir a Deus, mas é incapaz de servir ao próximo, é puro
Legalismo. Legalismo. O que é legal? O que é legal? Argumentos de Bildad. O legalismo causa uma tragédia na família de Eli. Nós comentamos alguma coisa por alto. Pela regra legal, os filhos de Eli eram levitas e tinham que conduzir a arca, mas eram maus. E a consequência deles conduzirem a arca para a guerra foi o povo ser derrotado. Argumentos de Zofar, que significa peludo ou áspero, natural de Naamã, norte da Arábia. Jó capítulo 11, versículo 2 a 6. Dogmático, moralista, brusco, farisaico e acusador. Deus odeia a iniquidade, mas ama a justiça. Conclui-se que Jó estava sofrendo até que dizia que Deus o odiava. Era porque cometera iniquidade. Esse era o argumento de Bildad concernente a Jó. De Zofar concernente a Jó. E tem 3 coisas relevantes para encerrarmos relacionadas a Zofar. O legalismo de Zofar. O primeiro comentário de Zofar é impiedoso. Ele já dá uma bordoada na cara de Jó. Porventura dará resposta à sua multidão de palavras? E o homem falador será justificado? Já é brusco, já é arrogante. Então há 3 coisas relacionadas a Zofar. Você é culpado, Jó. Capítulo 11, versículo de 1 a 4. Você é culpado porque você é um pecador. Você é culpado porque você é mau. Segunda coisa é, você é ignorante. Jó capítulo 11, versículo de 5 a 12. Deixando bem claro para os senhores aqui que às vezes as pessoas acham que ignorante é uma pessoa que dá uma resposta bruta, uma resposta pesada. Não. Ignorante é uma pessoa que não detém conhecimento, que não conhece causa, que não conhece circunstâncias, que não conhece determinado lugar. Ignorante é uma pessoa que não conhece, ou desconhece os seus atos, ou desconhece alguma coisa. E ele está falando que Jó é ignorante, que Jó não conhece nada, que Jó não tem conhecimento das causas de Deus, e sabe, principalmente porque os filhos dele eram maus. Terceiro e último ponto é, você é pecador, Jó. Você é pecador. Capítulo 11, versículo de 13 a 20. Você é pecador. Tem que se arrepender, tem que se converter. Mas a conversão dele tinha algumas regras de cunho resgalista. E ele defendia que a conversão era a resposta. Jó se converter a Deus, se entregar a Deus, era respostas para sanar toda aquela sua aflição. E o último, ele diz que Deus julga e castiga os pecadores. Você é pecador, Jó. E Deus julgou a sua causa. Seria como aquela escrito na parede: foi pesado na balança e foste achado em falta. Então você é pecador. E Deus está cobrando isso. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima aula em nome de Jesus.